Fala rapaziada, vamos começar mais uma aula aí, como vocês podem ver, Matemática 1, funções, e num formato novo, né? Como vocês podem ver, a gente estava fazendo lá na TV com os slides passando e eu aparecia. Só que eu percebi que talvez seja mais interessante eu conseguir fazer algumas anotações na tela, que é o que eu consigo fazer caso a gente faça nesse formato, sem eu aparecer. Ok? Isso aqui fica só a tela, fica só os slides, talvez fique melhor. Ok? Depois vocês, caso não gostem desse formato, vocês me avisem. Ok? Mas é bom que eu consigo rabiscar, ó. Eu consigo indicar as coisas, matemática 1, funções, eu, professor Ninuma, e vocês conseguem ver aí, ok? Então vamos lá, caso eu tenha que fazer alguma observação ou coisa do tipo. Fechou? Então vamos que vamos lá. Ó, vamos começar. Funções. A gente terminou de classificar as funções e tal, agora a gente vai ver agora os tipos de funções, tá? Vamos começar aqui, função do primeiro grau. Tinha que ser, né? Do primeiro grau. Começar pela função do segundo, sem passar pela do primeiro, não faz sentido. Então, vamos começar com a do primeiro grau. O que a gente fala? Ou função afim, tá? É o mesmo nome, mesma coisa, significa a mesma coisa. O que significa? O que é uma função do primeiro grau? A gente fala que é uma função que tem um formato, que ela tem uma cara. A lei dela, que determina ela, tem uma cara. Que cara é essa? É essa daqui, ó. É f de x igual a ax mais b, sendo que o a pertence aos reais. E o que significa esse asterisco aqui, professor? Esse asterisco aqui significa que ela pertence aos reais, só que o zero não pode. O asterisco diz assim, o zero não, ok? Então o a pode admitir qualquer valor o a pode admitir, menos o zero. Se ele for zero, não é uma função do primeiro grau. E o b é um número real, então ele pode ser zero. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, deixa eu escrever em vermelho que fica mais interessante. Eu poderia ter, por exemplo, aqui 2x. Por que eu poderia ter 2x? Porque aqui eu tenho 2x, o a é um número real, diferente de zero, e o b pode ser zero, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma função do primeiro grau, ok? O que mais? O que não é, por exemplo, função do primeiro grau, isso aqui é um y, tá? Isso aqui é y. Deixa eu apagar para não confundir. Aqui é um y. Isso é um y. O y, o que não poderia ser? Não poderia ser assim. Y igual a 3. Por quê? Porque aqui eu estou falando que o b é igual a 3, ok, o b é um real, só que aí o a é zero. Por que o a é zero? Porque eu estou escrevendo isso aqui, ó, 0x. 0x é zero. Então eu estou sumindo com isso aqui. Então com y igual a 3, igual a zero não pode ser. Não é função do primeiro grau, ok? Não é uma função do primeiro grau. E aí, eita, esqueci que eu ia falar disso. Vai atrapalhar aqui. E aí a gente tem que o azinho aí a gente chama de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente linear. Já vocês vão entender por que chama angular, por que chama linear. Já. Calme-se. O gráfico dessa função aí, que a gente vai ter a função do primeiro grau, ele sempre é uma reta. O gráfico da função do primeiro grau sempre é uma reta. Então você viu uma reta no plano cartesiano. Atente-se, pode ser uma função do primeiro grau. Tá? Por quê? Porque nem toda reta no plano cartesiano é uma função do primeiro grau. Agora, viu uma função do primeiro grau, pode crer que quando você for fazer o gráfico dela, vai ser uma reta. Ok? Vai ser uma reta. Você pode ter certeza. Como que eu vou saber disso? Vamos pegar um exemplo de função aqui, onde aqui, ó, azinho 2, bzinho 1. Vamos construir uma tabelinha, então. A gente vai chutar valores para o x, vai entrar com valores aqui, vai fazer essa continha e depois vai obter valores aqui. Fica mais ou menos assim. Chutar o menos 3, vou lá, menos 3, coloco na minha continha, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, mais 1, menos 5. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1, menos 3. Menos 1 vai dar menos 2, mais 1, menos 1. 0 vai dar 0, mais 1, 1. 1 vai dar 2, mais 1, 3. 2 vai dar 4, mais 1, 5. Certo? Fizemos só uma correspondência. Aqui x, substituí aqui em cima, peguei o que estava aqui em cima, calculei e cheguei em valores de y. Okay? Y é o resultado, x são os valores que eu chuto. E aí eu construo o meu gráfico.
que vai ficar desse jeito aqui. Putz, professor, mas aí você já jogou o gráfico na minha cara, nem vi como que faz? Viu sim, não precisa nem ver, você vai saber como que faz. Pega no plano cartesiano, lembra lá, igual batalha naval. X, qual que é o eixo do X? São os deitados. Tá? Deitado, tudo que é deitado é X. Então, ó, X menos 3. Vai lá e busca. Onde está o menos 3 aqui? Está aqui, ó. Então, eu vou buscar uma correspondência do 3 para cima ou para baixo, onde eu quero o meu Y. Y é 5, menos 5. Então, eu busco o meu menos 5 está aqui. Então, onde que vai ser o meu ponto? Vai ser aqui, ó. Aqui é o menos 5 e aqui é o menos 3. Então, esse aqui é o meu ponto, ok? Depois, vamos pegar um outro, vai, 0 e 1. Vamos lá, x igual a 0. X igual a 0 é onde? É aqui. Aqui, meu x é igual a 0, ó. Tá? Aqui o meu x é igual a 0. X igual a 0, aqui. Se eu passar para o lado, eu vou estar mudando os valores do x. Então, o x igual a 0 está aqui, ó. Da mesma forma que o 3, o menos 3x, ele está aqui embaixo, porque é nessa reta que está o menos 3x, tá? E aqui, x igual a 0. E aí, o y é igual a 1. Então, esse aqui é o meu ponto, ok? Pegou 2 pontos, você já consegue fazer o seu gráfico, certo? Com 2 pontos, você faz uma reta. Com 1 ponto, você pode fazer infinitas retas. Por esse ponto, eu posso passar essa reta, essa retas tortas, né, que eu estou fazendo. Agora, por 2 pontos, irmãozinho, você só pode passar uma reta. Por esses 2 pontos, só existe essa reta. Então, determinou 2 pontos da sua função, você já consegue determinar o seu gráfico, porque ele é uma reta, ok? Então, você já consegue, tranquilamente, sem problema nenhum. Beleza. Seguindo, nem toda reta representa um gráfico de uma função do primeiro grau, que foi o que eu disse. Se você olhou uma reta no plano cartesiano, fique esperto. Pode ser uma função do primeiro grau, mas não necessariamente é. Agora, sempre que você vê uma função do primeiro grau, você sabe que o gráfico dela é uma reta, tá? Por exemplo, y igual a 3. Isso aqui, que foi o exemplo que a gente fez lá, y igual a 3, não é uma função do primeiro grau. Aqui a gente está falando que o a é igual a 0, e isso não é função do primeiro grau. Ou x igual a 4. Aqui não tem nada também, né? Aqui, ó, uma reta, aqui não tem nem a nem b. Certo? Certo. Então, isso, uma reta no gráfico, não necessariamente é uma função do primeiro grau. Ok? Seguindo. A gente tem, então, a nossa função 2x mais 1. Eu vou trabalhar com o mesmo exemplo, ok? 2x mais 1. E aí eu tenho o meu gráfico, que eu já estabeleci. E aí lembra que eu falei que chama coeficiente angular o meu a? Meu a é o coeficiente angular. E como que eu determino o meu a? É só olhar na lei. Mas aí, e se eu tiver só o gráfico? Eu consigo descobrir a lei? Consegue. Você pega 2 pontos do seu gráfico. Lembra lá, 2 pontos você já consegue traçar uma reta. Então 2 pontos eu já consigo caracterizar a minha função, tranquilamente. 2 pontos, peguei esse ponto aqui, ó, 5, 2 e o 3, 1. E aí eu falo que o coeficiente angular é o ΔY sobre o ΔX. O que é ΔY? É a diferença de y que eu determinei, ok? Então eu tenho meu y1 menos y2, 5 e 3, 5 menos 3, e x1 menos x2. Então é 2 menos 1. E aí vai ficar 2 sobre 1, que é igual a 2. Você tem o seu coeficiente angular, que é o seu a, ok? Então funciona. Você tem o coeficiente angular, que eu peguei e fiz uma comparação aqui entre a minha reta em pé e a minha reta deitada. Como assim? O que significa esse delta aí? Ó? Se vocês verem, 5 menos 3, eu estou pegando tudão aqui, ó, daqui, isso aqui é 5. Nossa, mas ficou muito torto isso aqui. Aqui eu tenho 5. Cadê a caneta? Ó, aqui eu tenho 5, ok? 5, isso aqui é só uma comparação de tamanho, esquece esse menos 2, é só por posição. E aqui eu tenho o 3, tá? O que eu estou fazendo? Estou fazendo 5 e estou tirando, eu estou tirando esse 3 aqui, ó, estou sumindo com isso daqui. Então eu vou ficar só com esse pedaço aqui, certo? Que é nada mais, nada menos que isso daqui, ó. Ok? Estou pegando isso daqui. Então, isso é o ΔY. O ΔX é o quê? É esse outro pedacinho aqui, certo? É o 2 menos 1. Então é esse pedacinho aqui. Tá vendo? Eu estou fazendo uma comparação de inclinação. Eu estou comparando
a minha altura com o tanto que eu andei. Imagina que isso aqui é uma rampa. Chama coeficiente angular porque eu estou comparando a minha altura com o tanto que eu andei para frente. Quanto maior for aqui e menor for aqui embaixo, mais inclinado vai ser, concorda? Se eu tiver um pedacinho deitado e um pedação em pé assim, eu vou ter uma rampona muito inclinada, ok? Agora, se eu tiver um pedação deitado e um pedacinho em pé, eu vou ter uma rampa bem pouquinho inclinada, tá vendo? Então eu estou vendo a inclinação, eu estou vendo o ângulo que o gráfico está se comportando, ok? Por isso que chama coeficiente angular, ok? A gente determina dessa forma, e no caso o Azinho é o coeficiente angular. E a gente pode ver que, reparar que, se o A for positivo, o gráfico é crescente. O que é o gráfico crescente? Quando eu vou para a direita do meu gráfico, ele cresce. Ele vai crescendo. Eu aumento o x, chuto valores maiores para x, meu gráfico cresce. Normal. E se o A for negativo, ele é decrescente. O que é decrescente? Decrescente é se eu for para a direita do gráfico, se eu aumentar os valores do x, o gráfico é decrescente. Putz, professor, como assim? Desse jeito. Ó, aqui eu tenho o meu Azinho negativo e o gráfico funciona dessa forma. Aí, faz a tabela. Vê como que fica, para você ver como que se comporta e ver que dá certo. Você vai achar, ó, chuta o valor 0 para o x, você vai achar o menos 3, o 3 aqui. Chuta valor 1 para x, você vai achar o 1 do y. Vai chutando valores, você vai ver que você consegue construir um gráfico, você vai ver que ele é decrescente, ok? Que é agora? E o coeficiente linear? O coeficiente linear com a mesma função, nada mais é do que onde cruza o eixo y, tá? E é o nosso b. Olha aqui, o B é 1, e você vai ver que o eixo Y, que é o em pé aqui, ó, cruza no 1, certinho, tá bom? E a gente consegue ver isso aqui, nesse site aqui, ó. Esse site aqui chama GeoGebra, vocês podem entrar lá e ver, conferir. É muito legal para você mexer e ver como funcionam algumas coisas de gráficos e geometria. Gratuito, tudo gratuito, você pode entrar tranquilo. E agora você vai ver, ó, aqui eu tenho a minha função ax mais b. Eu vou alterar o meu A. Ó, essa retinha de cima aqui, ela altera o A. Então, ó, eu mexo, você pode ver, ó, ela vai ficando mais inclinada. Ó. E quanto é positivo, o A é positivo, ela é inclinada crescente. Ó, ela cresce. Ó, ela está crescendo para a direita. Quando o A é negativo, ela decresce. Ela é decrescente, tá vendo? Ó, ela vem caindo. Tá? Dá até para dar play e aí fica mais bonitinho ainda. Olha aí, ela cresce, aí o A vai crescendo, ela vai inclinando, querendo subir, ó. Agora ela vira crescente. Cresceu, 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 cresceu. Aí chega num limite que eu estabeleci que vai de 5 a menos 5. E aí conforme vai descendo, ela fica decrescente. Certo? E aí, vamos colocar uma coisinha aqui, ó. Vou colocar a mesma função que a gente está trabalhando. Qual que é mesmo? É 2x mais 1. Vou colocar aqui 2 para o x. Vocês vão ver agora, ó. E o b? O b é o coeficiente linear, ele mexe para cima ou para baixo na minha função. Ó, vou dar o play e vocês vão ver que a função vai para cima. Ó, se crescendo. Ó, b igual a 1, ela cruzou no 1. E assim vai. Sobe. E conforme o b vai ficando pequenininho, ela vai descendo. E é onde o b é exatamente onde cruza o eixo y. Certo? Então, entre nesse site para ver algumas funções, é muito legal, você pode colocar e fazer o que você quiser. É muito interessante. Continuando. Raiz da função. O que é raiz da função? O b é onde cruza o eixo y. Ó, o coeficiente linear é onde cruza o eixo y. E onde cruza o eixo x? O que é? É a nossa função. Onde seria cruzar o eixo x? Depois eu vou mostrar ali certinho. Seria aqui, ó. Aqui é onde está cruzando o eixo x. A gente chama de raiz da função. É o x para o qual o y é igual a zero. Ou seja, onde corta o eixo y. Onde corta o eixo x. É aqui. Nesse pontinho amarelo aqui. Aqui, nesse caso, o y, ó. O y é a vertical. Achou o y igual a zero. É aqui. Onde é zero, qual que é o valor da minha função? A gente vai ver que é desenvolvendo ali, ó. Onde que vai ser? Como que eu faço para determinar, né? É só substituir, então, o formato da nossa função. Eu substituo o y por zero. E desenvolvo. Passei o b para o outro lado menos. Depois dividi todo mundo por a.
e chego que o x é menos b sobre a. O que isso significa? Significa que quando o y for zero, o x vai se comportar dessa forma aqui. Então é só pegar, substituir e determinar qual ponto é esse, qual x é esse. Eu já sei que o y é zero, então qual que é o x? Eu digo que o x é menos 1 sobre 2. Por quê? Eu falo a raiz da função tal é menos 1 sobre 2. Por quê? Porque x é menos 1 sobre 2 quando o y é zero. Ok? Basicamente, eu só peguei esses valores aqui, substituí usando a minha função aqui. Esse aqui é o meu a, esse aqui é o meu b. Opa, meu a é só o 2. Meu a não é 2x. Lembrem-se disso, tá? O a é só 2. Então, a é 2, o b é 1. Então, eu faço negativo 1b sobre 2, que é o a. Ok? E assim a gente encontra a raiz da função, que é onde corta o eixo x. Certo? Beleza. Função inversa. O que é função inversa? O que é função? Lembra lá do começo que a gente conversou. O que é função? Função é uma relação entre conjuntos, onde eu tenho um conjunto de entrada e um conjunto de saída. Então eu entro com números aqui no meu A, tenho alguns meus números, e aí eu estabeleço uma função e saio com números aqui no B. Ok? Então eu peguei um conjunto e consegui estabelecer uma relação que eu chamo de função, tá? Então, sabendo disso, que isso é função, é sair do A e ir para o B, o que você aí acha que é uma função inversa? É fácil, hein? Se a função normal é eu sair do A e chegar no B, a inversa, então, é eu sair do B e chegar no A. Então, eu vou ter isso aqui. Ó, a função eu chamo de função inversa. Nomenclatura, eu coloco f menos 1, vou sair do B e chegar no A. Ok? Ok. E, para isso acontecer, para eu ter uma inversa, eu tenho que falar que a minha função ela é bijetora. Então, a minha função ela tem que ser bijetora para eu poder ter uma inversa. O que é função bijetora, meu Deus do céu, que a gente viu na última aula que você deveria saber? Função bijetora é o quê? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Putz, e agora? O que é função injetora? Vamos começar. O que é função injetora? Função injetora é quando eu tenho os meus elementos do meu conjunto A, eu tenho meus elementos do conjunto B e não acontece nenhuma treta na hora de fazer os parzinhos. Eu tenho um aqui e chego em um aqui. Eu tenho um aqui e chego em um aqui. Eu tenho um aqui e chego em um aqui. Claro, quando eu tenho um aqui, ele só chega em um. Mas os que estão aqui podem chegar a 2. Mas no caso da função injetora é exatamente isso. Todos os pares estão certinhos. Ninguém daqui tem 2 correspondentes lá. Ok? E pode sobrar gente? Pode. Porque o que determina a função injetora é todo mundo do B tem só um parzinho no A. Ok? É isso que determina a função injetora. E aí tem a função sobrejetora. O que é a função sobrejetora? A função sobrejetora é quando pode chegar 2 setinhas em um daqui só. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de... Calma lá. Não pode acontecer de sobrar gente. Então daqui eu posso chegar aqui. Daqui eu posso chegar aqui. Esse aqui, ó, eu posso chegar no mesmo aqui. E esse posso chegar aqui. Ficou uma confusão, né? Mas ó, pensa, olha bem. Não sobrou ninguém aqui, ninguém tá sozinho aqui, certo? E pode chegar duas setinhas no mesmo, ó. Esse aqui tá ligado nesse e esse aqui também. Não tem problema nenhum, a função sobrejetora. Então a bijetora é exatamente os dois ao mesmo tempo. Não pode sobrar ninguém e os parzinhos têm que estar todos iguais, tá? Vamos visualizar melhor aqui o que é bijetora nesse exemplo aqui. O mesmo exemplo, a mesma função. Nossa tabelinha que a gente já fez. Vou pegar alguns exemplos de números aí que a gente tem. Ó, menos 3, 0, 1 e 2. Menos 3, 0, 1 e 2. Eles chegam em 1, somente 1, uma bolinha. Um número do outro lado. Ó, dessa forma.
tá? Não tem nenhuma setinha, não tem nenhum número daqui do B recebendo 2 setinhas, não tem ninguém sobrando, tá? Sempre vai funcionar assim certinho, ok? E a inversa, então, vai ser a gente fazer o contrário, ok? Vai ser sair daqui e chegar aqui, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um exercício com números diferentes desse aqui, e aí você vai tentar aí na sua casa fazer a função inversa deste daqui. Então, ó, vamos lá. O que é função inversa? Função inversa a minha relação é, saio do A, chego no B. Entro com números em A, e aí eu saio com um número diferente em B. A setinha vai do A para o B. O que é a função inversa? É eu inverter essa relação. O que estava no B que vai chegar no A agora. Eu vou jogar números por B e vou obter números do A. Então a minha inversa tem que ter as mesmas correspondências. O menos 3 está ligado com o menos 5. A inversa vai ser o menos 5 ligado com o menos 3. O 0 está ligado com 1. A inversa vai ser 1 ligado ao 0. Então eu tenho que achar uma lei onde eu vou jogar os valores e eu vou sair com esses valores aqui. Ok? Exemplo aqui. Dada a função menos 1, 1. Ó, o que é essa? O que é essa nomenclatura aqui, professor? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Esse é o meu conjunto A, esse é o meu conjunto B. Nada mais, só isso, tá? Esse colchetes aqui, ó, representa intervalo. Então eu estou nos meus números reais, indo de menos 1 até 1, ok? Na minha reta real lá. E aí no B eu estou indo de 0 até 6. E aí eu tenho essa função, 3x mais 3. Obtenha a sua inversa. Vamos obter a inversa dela. Então, aqui, ó, a gente consegue estabelecer a relação das bolinhas. A gente consegue estabelecer isso aqui, ó. O menos 1 está ligado com o 0, o 0 está ligado com o 3, o 1 está ligado com o 6. Ô, professor, como que você sabe disso? Eu chutei valores, tá? Do menos 1 até o 1, eu só tenho 3 números inteiros, tá? Eu só tenho o menos 1, o 0 e o 1. Então, eu jogo eles aqui e vejo qual o resultado que dá do outro lado. No caso, eu joguei menos 1, vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0. Chuta 0, vai ficar 0 vezes 3 dá 0. Mais 3 dá 3. Chuta 1. 1 vezes 3 dá 3. Mais 3 dá 6. Então estabeleça essa relação. E aí o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer essa relação se inverter. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ó, eu não estou... O formato não é esse. Tá vendo que o y está isolado? Por que o y está isolado? Porque esse é o lance. Eu jogo valores para o x, faço a continha e obtenho valores para o y. O que eu quero fazer agora? Eu quero fazer o contrário. Eu quero jogar valores para o y e chegar em valores para o x. Eu tenho que jogar valores para o y, fazer uma continha e chegar em valores de x. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Isolar o x. Como que isola o x? Primeira coisa, passo o menos 3, passo o 3 aqui, negativo para o outro lado. Y menos 3 igual a 3x. Quero isolar o x. Pego o x aqui então, divido por 3, que aí eu sumo com esse 3 aqui, tá? Então, divido por 3 desse lado, tenho que dividir do outro, para equilibrar nossa balança. Ué, eu repeti o negócio aqui? Eu repeti, mas tudo bem. Para equilibrar nossa balança, aqui eu vou ter isso aqui. Ok? Tá invertido. Chuta valores aqui, você vai chegar no x. Ó, chuta valores aqui. 0, vou chutar o 0, vou colocar aqui. Vai ficar menos 3 sobre 3, menos 1. Estabelecemos essa relação, ó. Vou jogar valores do y aqui. Menos 3, vou jogar 3. 3 menos 3, 0. Dividido por 3, 0. É o que aconteceu aqui, ó. Tô saindo daqui e indo para lá. Chuta outro valor, 6. 6 menos 3 vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1. Invertemos. A gente está jogando valores para o y agora e obtendo valores para o x. Só que aí a gente faz uma coisa que, comumente, né, a gente estabeleceu que o conjunto de entrada, ele é o x. Os valores que eu chuto são o x. A gente estabeleceu que é o y que está sempre isolado. Então a gente vai dizer que a inversa é assim, ó. O que eu fiz aqui? Eu só troquei. O que era x virou y, o que era y virou x. Ok? Só fiz isso. Tá? Então é assim, a gente vai falar que isso aqui é a minha inversa. Ok? E joga valores para o x aqui, você vai sair com os valores do y. Ok? E são os mesmos daqui. Ok? De novo, por que eu faço isso aqui? Porque a gente convencionou que o y sempre está isolado. Então você troca que você diz que você chegou na sua inversa. Ok? Certinho? Então por hoje é só isso mesmo, pouquinha coisa.
que daqui pra frente, acho que eu vou passar só mais um conteúdinho, que a gente vai fazer depois só exercício para fixar bem que essa matéria é bem importante, ok? Então vai ser só exercício depois e tentem fazer alguns exercícios aí. Vocês já tem o material, procura exercício aí, vai lá. Procura exercício de função inversa, de função afim, função do primeiro grau, né? Procura exercício, vai tentar fazer, aproveite a quarentena se você está isolado, se você está de quarentena mesmo, se você pode ficar em casa, espero que você esteja. Aproveite, faça os exercícios, coloque tudo em dia. Ok? Qualquer coisa, vocês já sabem, é só me procurar, só me chamar, vocês sabem onde me encontrar. WhatsApp, Facebook, Instagram, só procurar lá meu nome que vocês vão me achar. Fechou? É isso aí por hoje e até mais. Bons estudos. Falou!